que nós temos que fazer hoje, assim, aqui é um ato muito simples. Queria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 26. Nós vamos ler três versículos no capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, versos 26, 27 e 28. E a palavra diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor, dá-nos agora a Tua palavra com graça, misericórdia, bondade, para que esse povo seja alimentado por essa palavra e seja falada a verdade que há na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o que nós vamos fazer aqui é um ato simples. Jesus estava encerrando um tempo e começando outro. Ele estava encerrando o tempo, meus irmãos, em que os judeus celebravam a Páscoa e estavam iniciando um novo tempo. Enquanto comiam, nós começamos o verso 26 assim: enquanto comiam o quê? É o que está escrito lá do verso 17 ao 20. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Eles estavam comendo a Páscoa que tinha sido instituída em Êxodo capítulo 12. Então, durante todo o tempo do Antigo Testamento, com falhas, né, em muitas épocas, mas os judeus tinham que celebrar essa Páscoa. Jesus estava encerrando, ele fala assim: enquanto eles comiam o que? A Páscoa. Jesus falou: então a partir de agora vocês vão fazer outra coisa. Vocês não precisam mais do cordeiro, não precisam mais dos pães asmos, não precisam mais das ervas amargosas, todas as coisas que faziam parte da Páscoa do Antigo Testamento. Vocês não precisam mais fazer. Agora é pão e vinho. Tomai e comer, isso é o meu corpo, ele fala, e depois ele diz que o vinho é o sangue. Então, a carne, o pão é a carne de Jesus e o vinho é o sangue de Jesus. Agora, embora seja um ato simples o que nós vamos fazer, não é necessário um grande aparato para nós fazermos isso, irmãos. Nós temos que fazer com o significado que isso tem. Eu queria mostrar para os irmãos o significado, a grandeza da obra que Jesus fez e que nos trouxe a esse ponto de termos que comemorar da maneira como nós comemoramos. Existe muita significação, meus irmãos, no que nós vamos fazer. É um ato simples, mas de muito significado. Por quê? Porque com Jesus, meus irmãos, o que estava incompleto no Antigo Testamento ficou completo. E o que estava imperfeito no Antigo Testamento ficou perfeito. Todas as profecias tratam, os profetas todos do Antigo Testamento tratam desta obra que era incompleta e imperfeita. Eu não vou ler todos os versículos, mas em Gênesis 3,15, quando foi algo que Deus disse a Adão, em Gênesis 3,15 a palavra diz que ali foi feito o que hoje na teologia é chamado de proto-evangelho. Foi a primeira vez que um esboço de evangelho foi dado por Deus. E nesse esboço do evangelho a palavra diz que o filho da mulher haveria de pisar a cabeça da semente da serpente, né? Depois em Gênesis 7 você tem a arca de Noé. Vamos ler isso aqui, meus irmãos. A arca, capítulo 7, verso 18. Capítulo 7, verso 18, a palavra diz assim: prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Quer dizer, a arca estava sobre toda a tragédia que estava embaixo daquelas águas, né? As águas vieram como um juízo, mas a arca estava sobre tudo isso. E no verso 23 a palavra diz assim:
Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A arca era a figura de Jesus Cristo, a salvação é para quem está na arca. Depois, meus irmãos, vem Abraão, em Gênesis 12, e o Senhor diz em 12:3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, irmão, você pega em Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 18 de Deuteronômio, quando o Senhor faz uma promessa a Moisés, 18:15, fala assim, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, Moisés falando, a ele ouvireis. Aí Deus fala no verso 18, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Moisés. Depois, meus irmãos, Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 16. Isso aqui é muito maravilhoso, irmão. O Senhor fez uma promessa a Davi, segundo Samuel 7,16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Esse para sempre, meus irmãos, indicava um rei que nunca mais sairia do trono, era o próprio Senhor Jesus. O verso 18 e o verso 19 diz assim, então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. Promessa que da descendência de Davi nasceria o Cristo. Depois nós vamos para Isaías, meus irmãos. Isaías, que é maravilhoso, né? Todo o livro de Isaías. No capítulo 42, diz assim, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, né? Vamos ver o verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, eu vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Meus irmãos, esse cântico que nós cantamos hoje aqui antes da palavra, esse cântico lá em Apocalipse, não sei se alguém prestou atenção nesse detalhe, mas aquele verso lá em Apocalipse 5 começa assim, que eles cantaram um novo cântico. Então, quer dizer, um novo cântico foi profetizado aqui em Isaías, cantai ao Senhor um cântico novo. O cântico novo, meus irmãos, é o cântico daqueles que têm Jesus. Quando Jesus é revelado, surge um novo cântico no universo, é revelado que há um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. E o último texto que eu vou ler é um texto maravilhoso, irmãos, do livro de Ageu. O livro de Ageu, capítulo 2, verso 7. O Senhor prometendo o seguinte. Vou ler o verso 6. Ageu 2, 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória. O desejado de todas as nações, Jesus Cristo. E o fato de que estava imperfeita a obra do Senhor, meus irmãos, fica muito claro em Hebreus, no capítulo 7, quando a palavra diz o seguinte, 7:11 de Hebreus, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Quer dizer, tudo que era do Antigo Testamento, embora fosse tudo que está escrito no Antigo Testamento, foi inspirado por Deus, foi revelado por Deus ou foi inspirado por Deus. Mas o texto bíblico deixa claro que estava faltando alguma coisa.
E isso que faltava só foi completado no Novo Testamento. Jesus Cristo, a sabedoria de Deus só foi conhecida no Novo Testamento, quando Jesus encarnou. A sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 24. 1 Coríntios 1, 24 diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E no verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é, meus irmãos, a encarnação da sabedoria. Outro dia nós comentamos aqui na aula. Se você pegar o livro de Provérbios, do capítulo 2 até o capítulo 8, você ouve falar de sabedoria, dá a impressão que está falando de uma pessoa, e a própria sabedoria fala. É como se fosse uma personificação de Jesus. E é verdade, irmão, porque Jesus é a personificação da sabedoria, porque isso está escrito aqui, ele foi feito sabedoria por nós, né? Então, meus irmãos, o que nós temos do Antigo para o Novo Testamento é o que está escrito em Hebreus 1. A partir do primeiro verso, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Antigo Testamento, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, Novo Testamento, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quer dizer, o Antigo Testamento inteiro, meus irmãos, Deus falou através dos profetas. O Novo Testamento nos falou através do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essa sabedoria de Deus, meus irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Ela foi falada, ela foi mencionada por Jó, no capítulo 11, olha que coisa interessante, irmãos. Jó, no capítulo 11, nos versos 7, 8 e 9, fala assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Como as alturas do céu é a sua sabedoria. Que poderias tu fazer? Sabedoria é como as alturas do céu. A sabedoria é mais profunda do que o inferno. No verso 9, a sabedoria é mais comprida do que a terra. E ainda no verso 9, a sabedoria de Deus é mais larga do que o mar. Altura, profundidade, comprimento e largura. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa, meus irmãos, em Efésios. A mesma coisa em Efésios capítulo 3, do verso 17 até o verso 19, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, o que seria, meus irmãos, essa sabedoria? Que é alta como os céus, é tão profunda quanto o inferno, é mais comprida do que a terra, e é mais larga do que o mar. Mais alta do que os céus, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela nos diz aqui mesmo em Efésios, capítulo 1, verso 3, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E em Efésios 2, no verso 6, diz que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. A sabedoria de Deus, meus irmãos, nos coloca nos lugares celestiais, depois de ter nos tirado verdadeiramente do inferno, que é o que está escrito, por exemplo, no Salmo, aqui no Efésios 2:1, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós éramos isso, filho da desobediência. E no verso 3, nós éramos filhos da ira. E no Salmo 113, verso 7, a palavra fala que o Senhor ergue do monturo o necessitado. Quer dizer, a sabedoria de Deus nos tirou desse lugar profundo, nos levou para o lugar mais alto. O que quer dizer, meus irmãos, que ela é mais comprida do que a terra. O Salmo 90, verso 2, diz que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade.
a terra ou a vida da história, a história está no meio disso. O Senhor nos fez penetrar, meus irmãos, o Senhor nos fez superar os limites da terra com a sua sabedoria e nos fez adentrar a eternidade pelo seu poder, pelo seu amor. É isso que nós vamos experimentar, meus irmãos, quando nós estivermos com Ele. É mais comprida do que a terra, quer dizer, a nossa vida não se restringe a isso, a essa terra, irmãos. Nós vamos adentrar outra terra, outros céus. E o que significa que a sabedoria de Deus é mais larga do que o mar? Mar na palavra tem o sentido de multidão. E lá em Efésios, aqui mesmo em Efésios 2, a partir do verso 11 até o verso 22, meus irmãos, nós vemos que os gentios, que não eram o povo de Deus, foram acrescentados ao povo de Deus, e foi quebrada a barreira de separação que havia entre aquilo que era chamado povo de Deus no Antigo Testamento e o que é povo de Deus hoje, que é qualquer pessoa de qualquer nação do mundo, que é o que tinha sido profetizado sobre Abraão, lá em Gênesis, já em Gênesis 2:3, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por aquele que viria. Então, meus irmãos, o Senhor nos tirou da profundidade do inferno, nos levou para junto dele nas alturas dos céus. O Senhor nos fez experimentar algo mais comprido, mais extenso do que a existência fugaz que nós temos nessa terra e pode alcançar qualquer pessoa desta terra, porque Ele quebrou a barreira de separação que havia entre as pessoas. O que Jesus fez, meus irmãos, para conseguir todas essas coisas? Meus irmãos, Ele cumpriu a lei. Havia uma lei no Antigo Testamento que ninguém tinha conseguido cumprir. Aliás, meus irmãos, nem se precisa falar que ninguém cumpriu. Basta dizer que a primeira pessoa que estava sobre a face da terra, de quem Deus ordenou, a quem Deus tinha ordenado a obediência, essa pessoa não obedeceu, que era Adão. Quem era Adão? O que significa ser Adão? O que aquele homem representava? Aquele homem, meus irmãos, ele era o cabeça federal da raça humana. O que quer dizer cabeça federal? Representante. Ele era o representante da raça humana. Jesus, quando encarnou, ele veio também para ser um cabeça federal. Isto é, ele veio para ser representante de outra raça humana, uma raça humana renovada. Adão, ele era o representante de uma raça e Jesus hoje é o representante de uma raça. Vamos ver, meus irmãos, a diferença entre o que Adão fez e o que Jesus fez. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. Porque assim como, 1 Coríntios 15, 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. E ele desvenda, ele destrincha esse raciocínio em Romanos 5, meus irmãos. Romanos 5, no verso 12, diz assim: pelo que como 5:12, Romanos 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que quer dizer que Adão pecou e a morte passou a todos os homens. Vocês veem que Adão era representante? Quando o representante falhou, todos foram feitos participantes daquele erro do primeiro homem. Ele foi feito participante, né? Olha o verso 17, 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, vocês veem, meus irmãos, como a obra de Cristo, ela veio para ser uma nova obra. Adão fez uma obra, e por causa da obra de Adão, nós ficamos na situação em que nós ficamos, pecadores, sem salvação, a não ser que Deus fizesse alguma coisa.
Deus fez, enviou Jesus, Jesus fez uma obra, por causa dessa obra dele, nós temos desfeita a obra que o primeiro Adão tinha feito. E só para completar, 1 Coríntios 15:47 diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Adão era um homem que foi criado nesse lugar, ele era da terra. Jesus veio do céu e se fez homem. Um era só daqui, o outro era do céu. Bom, qual é o problema, meus irmãos, que aquele primeiro Adão causou? O problema que aquele primeiro Adão causou, meus irmãos, é que havia uma penalidade que estava referida lá em Gênesis 2, de 16, 17, e a penalidade era: se você comer do fruto, morre. Isto provocou, o homem comeu, morreu. O que significa morrer? Morrer significa ser afastado de Deus. Em Gênesis mesmo 3, nos versos 23 e 24, a palavra diz, meus irmãos, que Deus lançou fora do jardim do Éden, isso é, da sua presença, o homem que ele tinha formado. Então Romanos 3, 23, meus irmãos, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E fala alguma coisa pior ainda, se é que pode ser pior do que isso, em Romanos 6, 23, quando fala que o salário do pecado é a morte. Isso é terrível, irmão. Quer dizer, o sujeito trabalha a vida inteira, no final da vida ele espera receber alguma coisa por ter vivido, vai receber um salário, e o salário que ele recebe é a morte. É terrível isso. Só que eu queria que os irmãos abrissem nesse texto que está em Provérbios 17, 15, esse eu quero que os irmãos abram, porque esse para mim, meus irmãos, é um dos versos mais importantes da Bíblia. E nós já vamos linkar esse verso, Provérbios 17, 15, nós vamos linkar com Romanos 3, 23 e 24 e 25, que nós vamos ler em seguida. Olha qual era o problema que Deus tinha para resolver. Provérbios 17, verso 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Irmãos, quando nós pecamos, nós nos tornamos ímpios. Jesus veio, ele era o justo. Nós temos dois problemas com esse verso aqui. Vocês concordam que esse verso aqui traz dois problemas? Como é que Deus poderia nos justificar? Quem é o ímpio aqui no verso 17, 15 aqui? Somos nós. Aí a palavra diz que o que justifica o ímpio é abominável para Deus. Quem é justo? Jesus é o justo. E a Bíblia diz, aquele que condena o justo é abominável. Nós temos nós como ímpios, Jesus como justo, ele não pode condenar Jesus e ele não pode nos justificar, Deus, porque senão ele seria abominável aos seus próprios olhos. Esse, meus irmãos, esse verso é importante. Os irmãos precisam saber esse verso. E esse verso está linkado, meus irmãos, com Romanos 3. Jesus deu a resposta. O Romanos 3, 23, a que eu acabei de me referir, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, vírgula, sendo justificados, olha, nós somos justificados, que era o que Deus não podia fazer a princípio, porque nós somos ímpios, Deus não podia fazer isso conosco. Nós somos pecadores, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, naturalmente é impossível Deus ser ao mesmo tempo justo e justificador. Naturalmente é impossível. Por quê? Porque para ele ser justo, o que ele precisa fazer? Precisa nos matar. Se ele nos matasse, não adiantaria nos justificar, porque nós estaríamos mortos. Então vocês entendem, irmão, que para ser justo e justificador tem que ter alguma coisa. Não dá, naturalmente, para Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo, a não ser que ele dê um jeito nessa situação. Então o que ele fez? Ele propôs para a propiciação desse pecado que ele mesmo enviou essa propiciação. Nós não entregamos nada a ele. Ele mandou aquilo que seria entregue a ele. Eu sempre dou esse exemplo, aqui o irmão está me devendo 10 reais. Não consegue pagar. Eu dou 10 reais na mão dele, aí ele me paga os 10 reais e fala, não devo mais nada. Na realidade ele não fez nada. Eu que dei o dinheiro para ele me devolver o dinheiro.
Foi isso que Deus fez. Ele deu aquilo que seria entregue a ele, Jesus Cristo. E o que Jesus fez, meus irmãos? Jesus tornou-se ímpio no nosso lugar. Se você olhar para a cruz, naquela cruz, quando os pecados foram imputados todos a Cristo, ele se tornou o que nós somos. Por que Jesus morreu? Jesus morreu porque Deus tinha que matar o pecador. Estava escrito em Gênesis 2, 16 e 17. Quando os nossos pecados foram imputados a ele, nós olhamos para ele, aquele pecado foi tirado de nós, porque o pecado não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O pecado foi tirado de nós, foi colocado nele. Você olha para você e olha para Cristo, o pecado seu está nele. Olha, então ele foi feito o que você é, uma pessoa detestável. O que o Pai fez? Matou-o. Então Deus foi justo, porque Deus tinha que matar aquele que estivesse com o pecado. Deus tinha que matar aquele que estava com o pecado. É justo que Deus mate aquele que carrega o pecado, e Cristo foi morto. Só que você estava vivo e não mais estava com pecado. Então Deus foi justo porque matou aquele que estava com pecado, e ele se torna o nosso justificador, porque agora nós não estamos mais com esse pecado, porque esse pecado estava com Cristo. Isso foi um plano perfeito que o Senhor fez, e a palavra diz lá em Isaías 53, que agradou o Pai moê-lo, agradou o Pai fazer isso, porque quando Deus que nos criou, não nos criou para a morte, meus irmãos, nos criou para a vida. E a obra de Jesus, eu não sei como isso foi duro para o Pai, irmãos, eu não consigo entender. Eu sei que a Bíblia diz que agradou o Pai fazer isso, porque ele tendo feito isso, tendo enviado o seu filho, e o seu filho tendo sido obediente até o fim, tendo ido para aquela cruz, Deus vai nos ter junto com ele, que é o propósito de Deus. A palavra diz que Deus se alegra conosco. Sofonias 3,17 fala isso, Isaías 62,5 fala isso, Jeremias 32,41 fala isso, irmãos. Ele se alegra conosco. Agora, ele não podia se alegrar conosco na nossa condição de pecado, a situação em que nós estávamos. Então agradou ao Pai moer o próprio Filho, porque desta maneira o Senhor pode agora se alegrar conosco. E agora, meus irmãos, nós voltamos para o nosso texto base, que é Mateus 26. E a Bíblia fala que nós vamos comer hoje o pão e tomar o vinho. O que é esse pão, meus irmãos? Esse pão é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, os versos 16 e 17. A palavra diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Esse pão que nós vamos comer, meus irmãos, é a nossa comunhão. E o que é o sangue, meus irmãos? O sangue é a comunhão que nós temos com Deus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, dos versos 14 a 17. Quanto mais o sangue de Cristo, Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso, Jesus é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, irmãos.
Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Esse texto é muito importante, irmãos. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não existe, né, meus irmãos? Eu faço um testamento aqui enquanto eu estou vivo, o que é meu não passa para ninguém. A hora que eu morrer, o testamento passa a valer. Aí vai um pouco para minha mulher, um pouco para os meus filhos. O testamento vale depois que eu morrer. Então não existe valor no testamento enquanto o testador estiver vivo. O que significa que Jesus tinha que morrer. Jesus morreu. Irmãos, quando nós dizemos isso, meus irmãos, com uma simplicidade, às vezes, que não condiz com a grandiosidade dessa frase. Jesus morreu. Sabe o que significa, irmãos? A segunda pessoa da Trindade encarnada morreu. O Filho eterno de Deus encarnado morreu. O Filho unigênito de Deus encarnado morreu. Aquele que é a própria palavra de Deus, aquele que é o legislador, é o dono de todas as leis. Ele foi condenado pelas leis que ele mesmo ajudou o Pai a fazer, porque ele se submeteu a elas como homem. E às vezes nós dizemos, meus irmãos, Jesus morreu, assim como quem diz, você viu ali aquele senhor lá da esquina, morreu ontem, não é? É diferente, irmãos, quando nós dizemos Jesus morreu. Jesus morreu, meus irmãos, mas ele está vivo. E o texto de Lucas 24, de 1 a 8, diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, que no verso 23 diz que eram anjos. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Irmão, elas foram lá porque Jesus estava morto. Os anjos perguntaram: por que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, elas se lembraram, ele tinha dito que faria isso, mas eles não compreendiam isso ainda, irmãos. Mas essa pergunta que os anjos fizeram: por que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou. Ele não apenas ressuscitou, meus irmãos, ele subiu e está à destra do Pai. Quando fala em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, aceitando a afronta, e agora está sentado à destra da majestade nas alturas. E ele, meus irmãos, ele vai voltar. Ele prometeu isso em Atos 1, em Atos capítulo 1, irmãos. Ele, antes de subir, naqueles 40 dias que ele ficou, Atos 1, verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus acabando de dar as instruções aos discípulos, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando ele dizia isso, vendo eles estavam olhando para Cristo, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ele foi subindo uma nuvem, eles pararam de ver. Nisso, meus irmãos, estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E lá, meus irmãos, em Apocalipse 19, isso se cumpre, meus irmãos. Apocalipse 19, verso 11, palavras assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O dia que Jesus vai voltar, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, irmãos. Ele venceu todos os inimigos, porque o Pai disse, meus irmãos, que ele ficaria sentado no trono e que o Pai lhe daria todos os inimigos na mão.
e aquele já está com essa veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Os cavalos não é uma metáfora, né, meus irmãos? Jesus não vai descer montado num cavalo, né? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, ele vai fazer o juízo. E olha o verso 16: e na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu, ele está à destra do Pai, ele vai voltar para nós, irmãos, para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, quer dizer, são os que quando Jesus voltar já tiverem morrido, eles ressuscitarão primeiro, porque os corpos dessas pessoas estão nos cemitérios. Esses corpos vão ressuscitar, os que já vierem com Cristo. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quer dizer, primeiro vão ressuscitar os que, quando Jesus voltar, já tiverem morrido. E depois os que estiverem vivos nessa oportunidade, todo olho verá, nós vamos ver, e nós vamos subir, nós vamos ser transformados nessa subida. E estaremos sempre com o Senhor, meus irmãos. 1 Coríntios 11, para encerrar. 1 Coríntios 11, versos 23 a 26. O apóstolo Paulo repete aquilo que nós lemos lá em Mateus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, o que nós vamos fazer, isso aqui, meus irmãos, ele fez enquanto comiam. Lembram lá o texto de Mateus 26? Enquanto comiam, eles estavam comendo, estavam com cordeiro na mesa, estavam comendo, a mesa era diferente, né? Mas ele estava comendo o cordeiro com seus discípulos. E enquanto comiam, Jesus falou isso aqui. Olha, eu tenho uma coisa nova para dizer para vocês agora. Vocês vão lembrar de tudo. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Foi o que os anjos falaram para as mulheres: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Vocês não estão entendendo isso agora, mas o Espírito Santo virá. E quando ele vier, vocês vão entender tudo isso com clareza. E a partir daí, então, vocês vão ter que, de tempos em tempos, vocês precisam comer um pão e tomar o vinho para lembrar tudo isso que eu fiz, debaixo da esperança de que eu voltarei um dia. Então hoje o que nós estamos fazendo, meus irmãos, é lembrar tudo isso que eu falei aqui, tudo que ele fez. Ele completou a obra que estava incompleta, ele aperfeiçoou a obra que estava imperfeita, ele era o Deus homem, ele morreu no nosso lugar. Hoje nós temos esperança de vida eterna. Tito 3 fala isso. E ele um dia voltará, irmãos, para nos buscar. E enquanto ele não voltar, o Senhor disse para nós fazermos o que nós vamos fazer hoje: comer o pão, porque isso é o que nos une. O pão é o pão da comunhão. E o vinho, meus irmãos, é a figura do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E hoje nós não temos, meus irmãos, dívida com Deus, porque se tivéssemos, não haveria outra salvação. Não há dívida nossa com Deus. O Senhor pagou a nossa dívida. E esse Senhor que nós precisamos celebrar todos os dias, ele vai voltar um dia. Até ele voltar, nós vamos fazer o que nós vamos fazer hoje aqui, para a glória do Senhor. Isso tem que ter um significado para nós, entendem, meus irmãos? Não é uma coisa banal: hoje, eu nem sei se eu vou hoje. Não é isso, irmãos. Tudo isso, o que nós vamos fazer de forma simples hoje, simples, significa algo que é muito complexo
ininteligível para nós, mas inteligível até o ponto de nós sabermos o que nós estamos fazendo. Agora, o que tem por trás disso, o que Deus sabe além disso, nós não sabemos. Nós podemos conhecer a Deus em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando nós estivermos no céu, então nós vamos ser aperfeiçoados completamente. Por enquanto, irmão, nós sabemos o mínimo, que nós precisamos fazer isso, nós conhecemos a obra que Jesus fez e sabemos que Ele vai voltar. Deus nos abençoe agora no partir do pão e no tomar o vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo.